Bom, vamos lá. Teve uma reunião ontem do Conselho Deliberativo da Gaviões e o Rubão foi lá conversar com eles. O Rubão é sócio da Gaviões. A informação que obtive no Corinthians é de que a presença dele já estava prevista antes do jogo de domingo, antes da derrota, antes de a Gaviões pedir a demissão do Mano e antes do Mano ser demitido. Assim, importante a gente lembrar que a Gaviões, nesse momento, ela é uma aliada política do Augusto, foi importante na campanha, então existe uma preocupação na diretoria de manter um bom relacionamento, além do que já é normalmente com eles, porque são aliados, eles têm gente ali no clube que é articulada politicamente, tentaram ser conselheiros ali numa chapinha com gente da Gaviões que não conseguiram, mas enfim. Nessa reunião, perguntaram, obviamente, para o Rubão do técnico, do treinador, ele não abriu os nomes, falou que são 3 nomes, o Corinthians sempre trabalha assim quando quer um jogador para uma posição, são 3, tal, falou que são 3 jogadores. Ele foi cobrado pela Gaviões, a Gaviões cobrou, falou, pera um pouquinho, né, você, como é que é o negócio? Você falou que acabou a farra e tal, e agora a gente corre risco de ser rebaixado no Paulista? E aí ele respondeu para os caras que quando ele disse da farra, ele quis dizer que em termos gerais, de estrutura do clube, que o Corinthians ia melhorar financeiramente, que não era só uma questão de, que ele não quis dizer, sim, exatamente, vou ganhar tudo, hein, vou ganhar do Palmeiras, vou ganhar do Flamengo, tal, que ele quis dizer que acabou a farra, que o Corinthians deixaria de ser mal administrado de maneira geral. E aí ele pediu paciência para os caras, falou assim, olha, nós estamos no meio de uma reconstrução. É muito difícil reconstruir, vai levar um prazo. Eu confio no time, o time foi montado em cima de dados estatísticos, o time, a gente tem um bom material, vai continuar contratando, e eu confio que esse time no brasileiro vai conseguir brigar na parte de cima da tabela. Então, assim, esse foi o posicionamento que ele deu lá. Assim, a Gaviões, ela tem, ao mesmo tempo que ela é aliada, ela quer mostrar ali internamente que ela cobra os caras, né? Então acho que foi importante para eles, foi importante fazer esse posicionamento. Ele confirmou lá para os caras que a ideia era mesmo o Zanardi, mas que não rolou por causa da questão do regulamento do Campeonato Paulista. Muito bem, então, Mauro, pode falar, não foi bem isso que eu quis dizer, acabou a fala, mas ele falou abertamente, iludiu a torcida, a gente conversou um pouquinho sobre isso, eu e você, né? E essa é uma questão com a torcida, né? Ele vai lá e fala, acabou a farra, vão ter não sei quantos milhões, não sei o quê, e aí não consegue inscrever o Garro, o jogador vem e vai embora, o Mateuzinho treina e vai embora. Aí fica difícil. Agora não tem técnico. Ainda tentaram um técnico que não dá para contratar. Ou se quisesse contratar, não poderia utilizar no Campeonato Paulista. É o caos. Bom dia, Tirone, bom dia, Perrone, bom dia a todos. Olha, eu acho que o que agrava realmente a coisa, né, que torna tudo mais complicado, é isso que o Perrone falou. Né? Você chega para o torcedor, em geral, não só o povo lá da Gaviões, mas para o corintiano em geral, diz que acabou a farra, que vai brigar de igual para igual. E como fazer isso sem dinheiro? Como fazer isso com dívidas tão grandes? Como? Né? Essa receita mágica, ela simplesmente não existe. Não existe. E aí a realidade veio muito rapidamente, né? E o torcedor ele passa a acreditar. Bem, se o cara está falando, né, vamos dar um voto de confiança. É natural que o torcedor sempre espere que o dirigente possa encontrar uma solução. Ela simplesmente não existe. A não ser que o Corinthians amanhã ele tenha um mecenas que despeje um caminhão de dinheiro dentro do clube para resolver todos os problemas financeiros e montar um grande time. O que significaria também criar uma dependência em relação a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, como já aconteceu com outros clubes do Brasil. E convenhamos, né? O Corinthians não precisa disso. O Corinthians é muito grande. Ele pode muito bem sair dessa situação se tiver um real plano de recuperação administrativo financeiro, que não parece ter. Não parece ter. Então fica. E assim, é bem interessante observar que o dirigente chega para o torcedor e fala: não, eu tenho certeza que no brasileiro vamos brigar na parte de cima da tabela. Nem técnico tem, gente. Nem técnico tem. Como é que você pode? Tem certeza como? Com base em quê? Sabe? É mais ou menos o seguinte: é o cara que chega e fala assim: eu tenho certeza que eu vou ganhar na Mega Sena esse ano. Porque eu vou apostar todas as semanas, todos os dias que tiver sorteio, eu estou apostando. Você tem certeza por quê? Sabe o que você acha? Qual o indício real, concreto? Nenhum, não tem Mega Sena.
O Corinthians não tem um bom time, o Corinthians não consegue solucionar problemas imediatos como o do próprio Rodrigo Carro. Já teve problemas com o Lucas Veríssimo, que foi embora, com o Mateuzinho, que bateu, voltou e agora parece que vem de novo, está vindo de novo. O mesmo aconteceu com esse jogador. Já teve jogador sendo apresentado com o uniforme do antigo patrocinador. Já teve o problema do pagamento da multa do patrocinador, que seria do novo, de repente passa a ser do Corinthians, é um valor, depois já falam que é outro. Foram tantas confusões, foram várias. Isso tudo em um mês e pouco mais de um mês. Então, realmente, assim, são palavras ao vento. Com base em que o torcedor do Corinthians, minimamente frio, né, e que para e pensa, ele vai dizer, peraí, como é que esse cara pode me prometer que vamos ter um time forte o bastante para brigar com os principais do país, no brasileiro, que é daqui a poucos meses, né? Daqui a 2 meses começa o Campeonato Brasileiro, em abril, né? Como? Nem técnico hoje o clube tem, nem técnico hoje o Corinthians tem, e ainda mais essa pataquada de pensar no nome e depois descobrir que não pode contar com o rapaz, porque o regulamento do Campeonato Estadual não permite, né, que o técnico trabalhe em 2 clubes na mesma edição do torneio. Então, de fato, é um cenário muito assustador. Muito assustador. E eu acho que o mais lamentável disso tudo para o Corinthians é que, pelo fato de ser um grupo político que tomou o poder nas urnas, ganhando a eleição, de quem estava há tanto tempo comandando o clube, que era uma outra turma, né? E que foi justamente na gestão desse pessoal que o clube contraiu as 2 grandes dívidas, a do estádio, que poderia muito bem ser um estádio muito mais barato do que foi, mas acabou sendo um estádio de abertura de Copa por valores absolutamente desnecessários, complicando muito, né, a vida do Corinthians, e também a dívida do próprio clube, sempre da casa de 900 e tantos milhões, batendo na trave para ser 1 bi. Então, esse pessoal saiu. Então, quem chega no lugar de quem saiu, chega como um sinal de que o corintiano quer mudanças, né? Queria mudança. Só que a mudança parece ser só de pessoas e não de linha de trabalho. A linha de trabalho tinha que mudar, tinha que ser mais realista, tinha que ser uma linha de trabalho mais direta com os torcedores, mostrando a realidade do clube financeira, o que tem sido feito pelo seu diretor financeiro nas entrevistas que dá, o Rosalá, né, tem sempre falando sobre isso. Então, está na hora de parar, botar a bola no chão, mostrar a realidade e parar de promessas que são aparentemente impossíveis de serem cumpridas. Ô Perrone, essa história do Zanardi, técnico do São Bernardo, que foi, não foi e tal, vale lembrar que ele foi o técnico da base do Corinthians quando o Augusto Melo comandava a base do Corinthians lá há muitos anos atrás, aí os 2 foram demitidos. A minha pergunta com relação ao Zanardi é o seguinte, não deu certo, beleza, mas o nome dele pode indicar o perfil, ao menos, que o Corinthians está procurando? Ou é qualquer coisa, como normalmente acontece nos clubes? O cara escolhe um, não deu certo, tenta um outro que não tem nada a ver. O que você acha? Olha, eu acho que assim pode indicar é engraçado isso, porque eu conversei agora com uma pessoa lá ligada à diretoria que fala o seguinte: olha, não, a gente concorda que precisa de um cara experiente, porque o momento é crítico. Poxa, mas precisa de um cara experiente e estava atrás do Zanardi. Então é difícil você conseguir saber o que os caras estão querendo. Assim, nomes que eu vi ali, que são comentados, é tudo na base assim de, poderia não sei quem e tal, os caras mais inexperientes. E eles precisam do experiente. Eu sei que o Cuca os caras não querem, que é um cara experiente, por causa de toda a confusão que deu outra vez e tal. Então, assim, você fica meio sem saber para que lado que eles vão atirar. O Milito, que é um treinador que é um dos nomes comentados, mas assim, a diretoria não confirma nenhum nome, a direção mesmo não fala. Mas eu acho que está mais para essa segunda parte que você falou, de que pode vir aí, a gente pode ser surpreendido. Pode acabar vindo um cara experiente, ou ser mesmo um cara com um perfil totalmente diferente do Zanardi. E sobre o Zanardi, a explicação que me deram, né, eles negam que tenham chegado a se reunir com o Zanardi. O que eles me disseram foi o seguinte, que teve uma consulta ao São Bernardo. E aí falaram com o São Bernardo, tal, para saber a possibilidade, e nesse meio tempo o departamento jurídico do Corinthians olhou lá o regulamento e falou, gente, esquece, não pode. Então isso é que eu ouvi lá. E só para terminar o outro assunto, o que o Mauro falou, né, que os caras têm que ter um diálogo mais franco, mais direto com a torcida, é exatamente do que eu ouvi de um dos caras da Gaviões, um cara que estava presente na reunião, que falou isso, olha, a gente explicou para ele que o papo tem que ser mais reto,
tem que mandar real para a torcida. Fala para a torcida, olha, não tem dinheiro, tal, o negócio vai demorar e a gente vai entender. Ô Mauro, o Zanardi, enfim, é um técnico jovem aí e tal, e tem esse zum de Milito. O Perrone já falou que o Cuca eles não querem, e é um nome que sempre volta, mesmo depois da sua última passagem super conturbada. Agora, o Milito também não tem nada a ver com o Corinthians, eu fico imaginando um treinador estrangeiro desembarcando no Brasil no meio desse caos absoluto, né? Agora está mutado, Mauro. Geralmente esses técnicos, assim, para você contratar um técnico como Milito, ele saiu do Argentino Júnior depois de fazer ali um bom trabalho na Libertadores, inclusive o time estava super bem. Por muito pouco não eliminou o Fluminense, que viria a ser campeão, né? Teve problemas ali inusitados nos confrontos, né? Jogador com perna quebrada, goleiro expulso quando vencia o jogo, tinha a partida sob controle. Mesmo no Maracanã, o Fluminense só foi fazer o gol no final e estava jogando com um terceiro goleiro que nunca tinha jogado no profissional, porque o reserva passou mal no vestiário. Então, assim, ele montou uma equipe jovem com média de 24 anos que competiu para valer com um time de experientes jogadores do Fluminense, quase eliminou o Fluminense, venceu o Corinthians dentro da arena. Então, assim, ele fez um trabalho bem interessante. Depois da eliminação do Libertadores, teve uma sequência ruim de resultados e resolveu sair do clube e está aí no mercado. Eu não sei se um técnico como ele aceitaria assumir o Corinthians também nessa situação. Porque se ele se informar minimamente sobre qual o momento do Corinthians, uma coisa é o Corinthians, sua importância, o tamanho do clube, sua história, sua torcida. A outra é o momento do clube. E na Argentina as pessoas sabem, vimos uma declaração recente do presidente do próprio Argentino Júnior, onde trabalhava o Gabi Milito, falando que o Corinthians é uma vergonha, porque não paga, porque não pagou lá o Fausto Vera, né, até hoje. E o Talheres, né, o presidente do Talheres, já com as barbas de molho, né, por conta do que aconteceu anteriormente com outro clube argentino, dificulta a liberação do Rodrigo Garro, querendo ali uma quantidade de dinheiro, que o Corinthians alega que não é bem isso, mas enfim, deve ter lá um contrato onde alguma cláusula deve dizer quanto tem que pagar. Fato que até agora o time argentino, o time de Córdoba, não liberou o jogador. O rapaz está treinando aí, sei lá, um mês. E o Mano foi embora e não conseguiu escalar. Chegou a treinar o time pensando em utilizá-lo em partidas do Campeonato Paulista e não conseguiu. Foi demitido e não usou o jogador. Então, se ele se informar minimamente, não sei também se aceitaria. Tem isso, gente. A gente tem que pensar, o Corinthians é um clube muito grande, tal, óbvio, mas quando um grande clube está mergulhado no caos, o profissional que tem a possibilidade de escolher bem o passo que vai dar, ele de repente nem aceita uma proposta como essa, porque sabe que é um risco muito grande por conta de tudo que acontece no clube, não só pelas deficiências eventuais do elenco, mas pelos problemas que existem no clube. Então, por isso que eu insisto, a melhor maneira de você lidar com uma crise dessas é ser transparente, mostrando a realidade do clube, dificuldades que está sendo enfrentada, que será enfrentada, até para contratar alguém. O cara chega e fala, bem, pelo menos os caras sabem que isso aqui está muito complicado. Vamos trabalhar numa reconstrução do Corinthians. Agora, uma reconstrução passa por medidas de austeridade. E não por medidas como contratar um Pedro Raul, que não joga bem desde o Goiás, no Vasco foi mal, no México também não foi bem, e contratar o Garro e o Mateuzinho. Põe na ponta do lápis aí, ou na calculadora, o custo do Garro, mais o Pedro Raul, mais o Mateuzinho. Isso aí vai dar quanto? 13, 14, 15 milhões de dólares? Né? Alguma coisa em torno disso, se eu não estou enganado. Então, assim, o clube já está encalacrado, não pagou o Fausto Vera. Vira e mexe, tem ação na justiça, a gente cobrando o Corinthians, gente. Aí já contrata 3, 4 jogadores aí pagando quantias significativas. Assim, isso não é uma política compatível com o momento. Então vai ter um time para ir para a zona de rebaixamento. Ano passado tinha um dos elencos mais caros do Brasil e brigou para não cair. Só se livrou do rebaixamento ao derrotar o Vasco no Rio de Janeiro. Ali que o Corinthians deu uma respirada. E nesse momento está na zona de rebaixamento do Campeonato Estadual. Então, do que adianta também? Ou seja, fica muito claro que não existe uma rota, um rumo. É uma tentativa e erro sem fim. Muito bem, vamos colocar, ó, quem está aqui, ó, já na tela com a gente, Danilo Lavieri, agora sim, presente. Bom dia, Danilo. O Mano, na sua saída, deu uma certa cutucada, vamos dizer assim, na diretoria, falando, depois de 33 dias, acho que ele ficou 34 dias, saímos do Corinthians, meio que, como que dizer, não tive nem tempo, né, de fazer nada aqui no Corinthians. E, de fato, um técnico com 33 dias, vamos combinar que fez pouco. Porém, o trabalho dele não foi dos melhores. E agora essa indefinição total sobre quem será o novo técnico do Corinthians, como acertar a mão. Essa história do Zanardi,
não me sai da cabeça o fato de que, como cartolas normalmente pensam em bando, olhou lá, putz, acho que aquele Carpini tá dando certo no São Paulo. Vamos trazer um novo aí também, que quem sabe funciona. Não sei se você acha que é isso. E o Corinthians está sem rumo, sabe lá quem pode vir, quem vai ser o novo técnico. Bom dia a todos, desculpe pelo atraso, tive problemas para voltar do aeroporto, mas já estou aqui. Bom, o que me passa pela cabeça, Tirone, Mauro, Perrone, todo mundo que nos acompanha aqui, assim, o Augusto Melo, ao assumir o Corinthians, ele perdeu a primeira grande oportunidade dele de ser transparente, de falar todos os problemas. 30 e poucos dias depois, ele tem uma lista de erros e erros graves. E eu olho aqui o resultado da nossa enquete, que é uma dos modos de a gente tentar medir. A enquete diz que 73% das pessoas que votaram ainda acreditam que os problemas têm mais responsabilidade da antiga diretoria. Isso me faz pensar que o Augusto Melo está deixando passar mais uma chance. Ele poderia aproveitar toda essa crise do Mano, essa multa alta que ele vai pagar, toda a questão, todos os erros que ele já teve, e falar, olha, gente, comecei aqui, tinha um plano, não deu certo esse plano, eu tenho que reconhecer, tá tudo muito ruim, a gente deve para todo mundo, tem treinador que está dizendo não para a gente, estamos com problema no mercado de credibilidade, jogadores preferindo não aparecerem, eles preferem não acertar com o Corinthians, então daqui para frente a gente vai ter que mudar o rumo. Ele tem essa chance de ainda se livrar e ainda mostrar que a herança que ele pegou era muito pesada. Só que do jeito que ele está fazendo, ele está piorando a herança que ele já recebeu, que já era ruim. E aí, nesse caso do Mano, no caso dos jogadores, entre todas as promessas que ele fez milhares de promessas de executivo, do Gabigol, em todas essas promessas, uma delas era o Corinthians só vai contratar e só vai agir no mercado de acordo com o seu centro de inteligência. E aí, quando a gente vê nomes completamente diferentes entre as opções, de Cuca a Milito, a Zanardi e todos esses nomes, assim, dá para ver que não tem nada de inteligência sendo usado aí. Dá para ver que não tem nenhum rumo, não tem algum norte, alguma explicação para esses nomes que foram citados. E o Zanardi, que poderia entrar nessa onda que você falou, né, de alguém que está ali, a gente vai lembrar, ele já trabalhou nas categorias de base com o Corinthians lá atrás, inclusive a Placar escreveu sobre isso. E teve caso investigado quando o Augusto Melo trabalhava na base do Corinthians também. Então era mais um caso sem nem contar o regulamento do Paulistão, que não permite esse tipo de mudança. Então, assim, mostra mais uma vez como a diretoria do Corinthians entrou perdida e continua perdida e desperdiça mais uma chance de tentar recomeçar, de tentar mostrar do zero que, olha, a gente precisa arrumar a casa aqui. Não, preferem continuar com esse mesmo tipo de ação e que a gente sabe que o resultado não vai ser nada bom para o Corinthians. Ô Perrone, na nossa enquete aqui, como disse o Lavieri, tá assim, quem é a maior responsável pela crise no Corinthians? A antiga diretoria, 72%. A atual diretoria, 28%. Essa é a fotografia deste momento, né? É uma fotografia agora do momento em que cada armário lá que o Augusto Melo abre, sai uma dívida, abre a torneira, vem um cobrador. É assim que está o Corinthians nesse momento. A minha impressão, eu queria saber o que você acha, é que até isso tem um limite. Tem uma hora que não vai mais dar para falar em herança maldita eternamente. Daqui a pouco vai cumprir 6, 7, 8 meses de diretoria e as coisas vão começar, as responsabilidades vão começar a recair sobre esta diretoria. E eu não sei se o Augusto Melo e a turma dele se deu conta disso, que o escudo, a culpa é dos caras, não vai colar para sempre. Eu acho assim que já não cabe esse discurso só de herança maldita. Herança maldita existe, né? São muitas dívidas, enfim. O contrato do Veríssimo, uma herança maldita, que os caras do Benfica podiam vender o cara durante o empréstimo, antes de terminar o empréstimo para o Corinthians. Então, ela realmente existe. Mas, e outra coisa, o próprio contrato do Mano. Pô, se você pegar uma dessas crianças que a gente vê na arquibancada, no ombro do pai assistindo o jogo do Corinthians ali, um moleque desse sabe que o melhor para o Corinthians não era o cara presidente que está saindo fazer um contrato até 2025 com um técnico que um dos possíveis sucessores já não queria, já não via como a sua prioridade, escreveu em nota isso. Então, só o fato, esse contrato com o Mano já foi
um problema deixado no Corinthians. Isso não é melhor para o Corinthians. Na época, o Duílio disse, eu ainda sou presidente, eu tenho que fazer o que é melhor para o Corinthians. Evidente que não era amarrar um contrato longo para quem ia assumir o clube agora. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, não adianta, não tem... sabe, essas questões todas aí que a gente está vendo, essa do Zanardi, por exemplo, o que a diretoria tem a ver? Nada. A história do patrocínio, que rompeu, vai ter que pagar multa e tal, o que tem a ver? Nada. Sabe? Mas a outra diretoria fez o contrato, então você assumiu o risco de romper. Então, assim, foram cometidos erros que eles têm que assumir também. Então, até assim, eu na enquete colocaria uma terceira alternativa, que são as duas diretorias. Né? Tem o passado pesado, a herança pesada, maldita que foi deixada, mas assim, é inegável que os caras estão cometendo erros. Então, portanto, a nossa enquete está assim, ó. Quem é a maior responsável pela crise no Corinthians? A antiga diretoria, 72%, a atual diretoria, 28%. Estamos nos aproximando da nossa meta inicial de likes. Está quase chegando em 1.000, então vamos chegar a 1.500, porque tem muito programa pela frente. Vamos aí, buscando os 1.500 likes. Mauro, sem, claro, citar nomes e tudo mais, né? Não é o caso, mas que tipo de treinador, para um momento como esse, deveria ser o caso para o Corinthians? É um brasileiro experiente? É um novato? É o gringo? Que tipo, não do ponto de vista tático, mas do ponto de vista de comportamento, de jeito, para chegar e assumir um negócio desse aí? Um técnico que está livre do mercado sem perspectivas de trabalho. Porque qualquer técnico que tenha um certo nível e tenha uma posição boa do mercado, não vai aceitar. Repare que os últimos técnicos do Corinthians, quais foram? Vanderlei Luxemburgo, estava aí encostado, tal, de repente, topou, claro. Qual a opção que ele tinha? Mano Menezes, demitido do Internacional, né? Estava aí também na pista, tudo bem, topou. E assim, contratos interessantes, né? Com multa grande e tal, no caso aí, por que não? Tá certo, ele foi lá, fez o contrato, que aliás, quem fez o contrato fez muito bem. Não vejo assim muita opção, não. Qual a opção que tem? Repito, as pessoas precisam entender que há uma diferença entre o clube, sua importância, seu peso, sua relevância, sua torcida e sua história, e momento do clube. O momento do clube, o Corinthians é um clube difícil de trabalhar. Um técnico que tiver o mínimo de planejamento de carreira vai pensar, cara, com quem eu vou trabalhar? Com dirigentes que já prometeram coisas que parece que não conseguem cumprir, né? Que tentaram contratar um técnico e descobriram depois disso que não poderiam fazê-lo. Que contrata o jogador não está à disposição. É só se colocar no lugar do próprio Mano. Opa, legal, chegou aqui esse jogador aqui, o Rodrigo Garro, vou escalar domingo. Treina? Não pode. Então na outra rodada, treina? Não pode. Quem sabe na próxima? Não pode. Não consegue, e até hoje está assim. Então, se o camarada tiver opções, de repente está sem emprego, mas sabe que é um técnico desejado, que tem mercado aqui, lá fora, será que vai aceitar? Os últimos que aceitaram eram técnicos, naquele momento, sem muita perspectiva de mercado. Tanto o Mano quanto o seu antecessor, que foi o Luxemburgo. E eu acho que não vai fugir muito disso, não. Ou um técnico novo querendo uma oportunidade a qualquer custo aí, porque sabe que o Corinthians pode projetá-lo, né? Por mais perigoso que seja, né? Ano passado o Corinthians colocou o Lázaro e não deu certo, promoveu e não funcionou. Não funcionou, exatamente. Esse é o negócio, né? Já tentou todo tipo de técnico. O experiente que do passado, o Luxemburgo, agora o Mano, o Lázaro, o Silvinho, que também não conseguiu nem passar do Campeonato Paulista e agora está indo bem lá na seleção da Albânia. Enfim, é o caos no Corinthians.